Como blindar a sua oficina mecânica para tempos de crise? Esta é a sexta dica. Se você não teve acesso às últimas 5 dicas, você poderá encontrá-las no canal no YouTube Rodimar Marchiori. Vai lá, se inscreve no canal e você terá acesso a todos os vídeos já postados. E claro, convido vocês a estarem me acompanhando nas redes sociais, Instagram e Facebook, Rodimar Marchiori, e participarem do grupo Dicas de Gestão de Oficinas, que é um grupo que eu tenho no Telegram e no WhatsApp, onde eu posto semanalmente dicas que irão contribuir para o crescimento da sua oficina mecânica ou o crescimento da sua performance profissional, seja você empresário, seja funcionário. Então, para ter acesso aos grupos, você encontrará uma postagem no Facebook Rodimar Marchiori, que lá está falando dos grupos. Só clicar no link e você entrará automaticamente. Ok? Então vamos para mais uma dica. Fluxo de caixa é uma ferramenta essencial e muito básica para qualquer negócio. Se você não tem um fluxo de caixa ou não segue o conceito do fluxo de caixa realmente de monitorar entradas e saídas, realmente você está com problemas. Talvez você não note ainda, mas você tem um problema. Então, vamos falar um pouquinho desta ferramenta. Ah, Rodimar, mas eu não tenho porque eu não tenho um sistema. Não tem problema, não precisa ser um sistema, pode ser uma planilha. Ah, mas eu não gosto de mexer em planilha, não tenho habilidade. Não tem problema, pode ser um caderno descrevendo entradas e saídas. Ah, mas eu não gosto de burocracia. Não é para gostar. Gerenciamento é essencial em qualquer oficina neste momento. Sempre foi, mas principalmente no momento que o mercado não está respondendo como deveria. Então, você deve sim fazer o fluxo de caixa da sua empresa para controlar entradas, que são as receitas, né? O que você recebe dos seus clientes, e as saídas, que é o que você paga para seus fornecedores. Se você não tem um mínimo de controle, você está correndo grandes riscos de realmente pagar em duplicidade um fornecedor, de realmente estar cobrando indevidamente um cliente 2 vezes. Isso são falhas que acontecem com frequência. Vocês não pensem que isso não acontece, não. Eu pego várias vezes, já peguei oficinas com esse tipo de problema que é básico, porque não tem um rastreamento da movimentação financeira, de quem eu recebi, né? Qual foi o cliente que me pagou a conta, porque às vezes a operação ela fica pela metade, né? Na correria do dia a dia, recebo de um cliente, mas não dou baixa do contas a receber. Onde que eu vou realmente validar, né? Onde que eu tenho uma contraprova? No fluxo de caixa, porque no fluxo de caixa está lá determinado quem me pagou, né, de quem eu recebi o dinheiro. Talvez eu tenha esquecido de dar baixa lá no meu contas a receber, ou rasgar a notinha, ou baixa no sistema, ou baixa na planilha, ou baixa no caderno de anotações, não tem problema. Talvez eu tenha esquecido de fazer essa operação que é tão importante, mas no fluxo de caixa eu anotei, recebi do Rodimar. Quando vou validar lá ao fim do dia as entradas, eu posso criar um procedimento de conferência. Todas as entradas, né, eu vou verificar se foi dado baixa no meu acompanhamento de contas a receber. Então, é para isso que serve a base do fluxo de caixa, você ter o rastreamento de todas as entradas e saídas. Assim como também posso fazer a mesma operação por contas pagas. Finalizou o dia, vou verificar se eu dei baixa realmente em tudo que eu paguei. Então, se você não tem, não perca tempo. A primeira fase desta nossa fala do fluxo de caixa é você ter um mínimo de rastreamento, né? Entender onde que está indo o dinheiro, né? Ou entender o quanto está entrando. E o outro ponto realmente é você poder fazer um planejamento do fluxo de caixa. Planejar o fluxo de caixa parece algo muito complexo. Realmente não é tão simples, mas se você tem informação se torna muito mais fácil. Ou seja, planejar o fluxo de caixa é você validar como hoje se comporta as suas negociações com clientes e com fornecedores, de modo ao seu caixa mensal fechar positivo ou negativo. A primeira informação do planejamento de caixa é você entender, hoje eu recebo mais do que eu pago ou eu pago mais do que eu recebo? É uma informação muito importante para o seu negócio. Porque quando você recebe mais do que paga, você vai utilizar muito pouco o capital de giro da empresa. Você vai trabalhar com o dinheiro do cliente ou o dinheiro do fornecedor. E quando está acontecendo o inverso, que seu fluxo de caixa mensal ele tende a fechar sempre negativo, eu recebo 90 mil, mas pago 100 todos os meses, eu estou com 10 mil negativo todos os meses, né? O negativo que eu me refiro ao saldo de caixa, tá? Então, todos os meses eu tenho que utilizar aí 10 mil reais do capital de giro.
E aí, claro, vai exigir que a minha empresa tenha mais recurso parado no caixa para que a operação funcione sem problemas. E claro que aumenta meu risco de precisar usar o cheque especial, né, de ter que adiantar cartão, enfim, estratégias para antecipar recurso que não seria necessário se você tem um planejamento eficiente do fluxo de caixa. Então, primeiro momento, se você não tem um fluxo de caixa, estabeleça como critério tudo a partir de hoje vai ser anotado no fluxo de caixa, seja um caderno, seja uma planilha ou seja um sistema. Faz acontecer. O outro momento é você realmente poder validar a informação de saldo de caixa. Todos os meses, se eu tenho por histórico, se eu já tenho fluxo de caixa, eu vou avaliar lá, né? Quanto que é o excedente, é positivo ou negativo? Total de contas recebidas no mês, total de contas pagas, ficou negativo ou positivo? Esse negativo e positivo não é o saldo de caixa, tá pessoal? É o saldo do mês. Então fica a dica, se você avaliar e perceber que seu fluxo de caixa mensal está fechando negativo, você tem que se atentar às suas negociações, porque você vai precisar utilizar mais capital de giro. É em um momento que não é tão propício a isso, certo? Então você deve melhorar as negociações com seus fornecedores e com seus clientes para que o seu fluxo de caixa mensal, total de receitas, né, de entradas, menos total de saídas, feche positivo. Esta é uma dica que você pode estar aplicando agora na prática. Então, vai lá!